E a minha pergunta é o seguinte, quanto aos valores, e dependendo de cada manutenção dessa, cada geração dessa, vai ter um valor específico, certo? Para ser pago durante esse processo. Sim. Ou esse contrato é vitalício, então ele vai estar sempre pagando uma mensalidade, um valor, enfim, para a gente fazer essa manutenção. A manutenção preventiva e o monitoramento lá completa, ela tem um valor, Certo. né? E esse valor vai garantir que a garantia vitalícia continue valendo. Certo. Esses valores eles vão depender sempre do tamanho do sistema do cliente. Perfeito. Isso, É uma forma de a gente calcular assim, ó, não é uma questão de deixar muito caro, mas é uma questão de ser uma economia inteligente. Inteligente. Vamos dizer que numa preventiva de valor fictício, mas numa preventiva de 100 placas seja R$2.000, Uhum. certo? Pô, ele pagou R$2.000 ali, fez a preventiva, cuidou do sistema dele, tranquilo. Anualmente. Anualmente. Mas vamos dizer que ele achou muito caro. Isso é um pitch de venda até que é utilizado no pós-vendas para isso. Mas pensa que se tu deixasse as tuas 100 placas desligadas por algum motivo que ninguém está cuidando, por 1 mês, 2 meses, às vezes os R$2.000 está até barato. Exatamente. E aí a gente pode até fazer para ele, falando no dividir isso para 12 meses, né? Quanto é que vai dar por mês? Sim, Então sim. vai ser um valor bem pequeno que ele vai estar guardando. Exatamente. Tem projetos assim de 7.000 kW, vai dar R$1.200, você consegue fazer um parcelamento de até 12 vezes. Então, até o próximo ano, ele tem a garantia da projeto. Exatamente. Perfeito. Dodô? Alguém mais? Eu. Ok. Ei, a manutenção preventiva, ela é por ano? A gente sempre recomenda que ela seja feita anualmente. Anual. Dependendo da condição, a gente analisa porque, assim, existem casos que a limpeza precisa ser feita mais vezes. Então, é isso que eu quero chegar, porque, por exemplo, se ela é feita por ano, então a empresa vai entrar em contato com o cliente, vai ter uma lista que a empresa vai estar entrando em contato com o cliente e não vai saber disso. Sim, então, sim, se a nossa empresa entrar em contato, vai ser benção porque vai vir de retorno para a empresa. A ideia é que seja isso mesmo. Por exemplo, vamos dizer, Alex, que hoje tu tem um sistema, tu comprou comigo hoje em julho, e aí tu vai ter a tua limpeza, o teu monitoramento, 12 meses. A partir do momento que estiver terminando o teu monitoramento, vai existir um pitch para reativar aquela preventiva. Isso, até para ele não perder a garantia, porque o cliente não vai saber. Exatamente. Então, se a empresa entrar em contato... Como que ele vai isso, saber? Igual o carro. Tipo né? Carro, Isso. O corretor já liga para ti antes, mês que vem vai terminar o teu seguro para tu reativar. Como que ele pode... Óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, né? Mas como que ele pode saber disso? Ele vai ver que o 11º, 12º relatório dele está chegando. Então, a partir daí, está finalizando um ano dele. Claro, tem cliente que não vai se tocar com isso. Mas a gente vai estar ali para dizer, teu plano está acabando. Vamos renovar? Às vezes, ele já renova um mês antes de estar finalizando, né? Dependendo, às vezes, condição. Venda é com vocês entendem de venda. Eu entendo de parte mais técnica. Eu só acho legal porque, querendo ou não, essa preventiva traz mais credibilidade para a nossa empresa. Com toda certeza. Com toda certeza. Porque vai vir mais serviço. Sim, exatamente. Serviço bem maior. E eu já falo para o cliente isso, tipo assim, tu fez a tua usina, fez o teu projeto, esquece, quem vai cuidar agora somos nós. E com essa situação aí que a gente vai. Legal. Tem uma dúvida. Vai lá. É uma só? Profi! É só uma, Alisson. Vou fazer a lista aqui, peraí. Não, ô Gustavo, ali, ó, sobre o cancelamento da preventiva, uma dúvida. Digamos que, até reforço que o Alex falou, que é o quê? O cliente, na hora da venda, ele não vai comprar a preventiva na hora, mas a empresa daqui um ano vai chamar ele para vender a preventiva, certo? Exatamente. Beleza. O cliente comprou a preventiva ali hoje, né? Dia 8 de julho. Tá fazendo um ano que eu tô com o sistema, né? Comprei a preventiva do Felipe ali. Mas no ano seguinte eu não renovei. A empresa vai me chamar para ser renovado ou é cancelamento automático? Sim, a empresa vai chamar para ser renovado. Tá. Outra coisa. Digamos que eu passe 3 anos. Não fiz a empresa, o Felipe me chamou daqui um ano, não quis, ok, chamou no segundo, no terceiro.
passou 10 anos, venceu os 12 anos ali da garantia dos equipamentos, da marca, né? No 13º ano, eu decido fazer a preventiva para tá dando start à garantia vitalícia. Isso vai ser possível? Tanto que a nossa ideia agora é estar puxando os clientes da base que não tinham essa garantia vitalícia comprada e tá vendendo junto com a preventiva. Só que o que acontece? Toda a garantia vitalícia passa por um laudo. Então, se o cliente der uma despertinha, a gente vai estar sempre passando por esse laudo, entendeu? Mas a ideia é que, assim, ó, ele confie pra gente cuidar do sistema dele. A gente tá reativando esse cliente também. Claro, se o cliente for espertinho, ele dizer, eu vou deixar meus 12... Porque assim, isso é uma coisa que assim, é importante vocês entenderem que às vezes não fica entendido nem pro vendedor, isso por uma falha às vezes de comunicação, e nem pro cliente, que é o seguinte, o teu sistema pode ter uma garantia. Eu tenho um sistema com garantia de 10 anos de inversor. Só que quem vai acionar essa garantia para ti? Se você pode acionar essa garantia, o sistema é seu, ou você pode pedir para a empresa acionar essa garantia. Você tem garantia de instalação de 12 meses. Então, nesses 12 meses, se precisar acionar, você não vai ter custo nenhum. Agora, a partir do 13º mês, você não quis comprar a preventiva, você precisa acionar a garantia, vai ter custo com relação a isso. Entende? Então, assim, o cliente pensa, porque eu tenho 12 anos de garantia, eu tô grandão. Não é bem assim, porque assim, você pode não ter custo com o equipamento, mas você vai ter a dor de cabeça de ficar sem gerar, porque assim, na tua garantia normal, o fabricante não vai te dar um inversor novo para tu ficar enquanto tu estiver sem gerar. Você vai ter a dor de cabeça de ter que pagar para algum técnico ativar a sua garantia, esperar a resposta do fabricante. Imagina se for Grovat, né? Meu Deus. Imagina se for Grovat. E então, assim, você vai ter muito mais dor de cabeça e às vezes muito mais gasto do que se você tivesse pagado. Esse teu lance aí do cliente bancar o espertinho também vale até falar pro cliente, porque lá no 13º ano ele resolve, não, agora eu vou começar a pagar preventiva para ter garantia vitalícia, certo? Vai ter já um desgaste de tudo, né? Se for ver, porque digamos que ficou 12 anos ali sem nunca lavar, sem nunca. Ou ele subiu por conta, só lavou a placa lá, enfim. Essa peça, se ele é acionada ali para frente, a garantia vitalícia, a peça que se der problema vai se manter naquele mesmo padrão que tu falou, se é 8 kW, vai ser 8 kW também para o cliente. Essa preventiva, ela tende a se tornar mais cara dali para frente? Olha, com toda certeza, todo ano vai ter um reajuste nos preços. Como tem todo ano reajuste de preço de projetos, todo ano vai ter um reajuste. Mas eu digo pelo fato do seguinte, o cliente ficou 12 anos sem fazer a preventiva, correto? Então ele teve um desgaste natural de todo o equipamento. Então, digamos que no 13º ano eu vou ativar a preventiva anualmente, dali, fielmente, né? Vou ativar para que eu, né, se der algum problema dali para frente, eu estou assegurado com a empresa. Porém, né, a gente sabe que já houve um desgaste por não ter feito por 12 anos preventiva. Por isso que é sempre feito esse laudo anterior. A gente vai verificar. É feito um laudo para daí a gente vai verificar tudo que tem ali, porque assim, um sistema instalado acontece muito, né, mas assim, um sistema instalado há 12 anos pode não gerar igual um sistema, pode gerar até mais vezes. Pode não gerar igual um sistema que está instalado há um ano. Eu te pergunto agora, porque eu vou usar isso como pitch, porque se o cliente querer falar isso, que vai ter cliente que vai falar, poder falar para ele, olha, eu não vou te dar a ideia de tu esperar 12 anos de garantia da marca, para daí você acionar a preventiva, por quê? O dia que você acionar no 13º ano, a empresa vai vir fazer um laudo, porque ela cobre a garantia, estando com os equipamentos novos a partir de agora, para que você possa... A gente tá sempre anualmente ali verificando para ti, deixando redondo. Agora no 13º ano tem um desgaste natural, então... E leve em conta que, assim, a nossa ideia é sempre trabalhar com a questão da renovação do plano. Então, assim, pensa que hoje, se você fazer um plano de qualquer coisa, vamos dizer que é de um Netflix da vida, se você faz o plano da Netflix, renova, é mais barato do que você fizer, cancelar e começar de novo. Às vezes, alguns locais eles cobram taxa de adesão de novo, alguns locais já vão te reajustar no preço novo. Então, tudo isso tem que se pensar. Pensar assim, eu tô dando uma desperta para sair barato, mas o barato pode sair caro no fim das contas. E outra coisa, pensa comigo,
12 anos o cara tá lá, acumulando sujeira, né? E aí tu vai chegar lá pra fazer o laudo e, pô, essa placa tá muito limpa pra tá 12 anos parada aí, sem ninguém ter limpado. Alguém passou por aí. Por isso que eu disse, queria usar esse pitch pra dizer pro cliente, olha, eu se fosse tu fazer agora após um ano plano, do que tu querer fazer lá no 13º ano. Porque lá no 13º ano, com certeza, vai ser um preço diferente desse preço. Com toda certeza. Porque lá vai ter um desgaste maior. Pensa a gente que assim, ó... Pode ser bem pouco isso também, Alisson. Porque quando o Felipe ofereceu, o Felipe seja quem, e o cliente negar, ele vai assinar um documento que ele negou, que aquele dia lá ele negou, ele não quis, parará, porque um dia lá na frente fala, mas é que daí não sabe, não porque eu neguei, não tinha, não, mas o senhor negou, não quis, tá aqui. Entendeu? Já vai dar medo no cliente, eu tenho que assinar um termo que eu não quero uma limpeza. Não é nem esse termo, mas como a Ana falou, é um termo dizendo assim, ó, a partir de agora quem cuida do seu sistema é você. Bom. Ô, Gu, tu falou ali que até os 15 dias, né, é para receber o equipamento novo, arrumado, e a empresa não é obrigação da empresa arcar com os custos. Mas já aconteceu de passar desses 15 dias e a empresa ter que arcar com os custos? Toda essa... É que, assim, a garantia vitalícia é nova. Então, a substituição de equipamentos também é algo novo. Não tivemos isso ainda, entende? Mas se por acaso acontecer, vamos dizer que aconteça... Cara, a Elo tá crescendo muito, então Deus queira que nunca vai acontecer isso. Mas vamos dizer que aconteça especificamente de que o inversor de hoje está em falta aqui. E ele vai chegar daqui a 20 dias. Se a gente está em contrato dizendo que em 15 dias, a gente vai ter que dar um jeito de estar gerando isso dali, ou vai ter que arcar com que passar mais esses 15 dias, né? Entendi. Depende, pode afetar. Mas assim, a gente já viu por média, é muito difícil ser mais do que 15 dias, ser menos do que 15 dias, entendeu? Não, mas aí que tá. Essa cláusula já tá bem amarrada que não interfere nem nessa geração que a gente tá prometendo. Tipo, esses 15 dias é meio que eles não são contados. A garantia, ela tá em cima de todos os produtos, desde que siga aqueles parâmetros, tanto microinversor, inversor, módulos... Principalmente microinversor, inversor e módulos, né? Vamos dizer que aconteceu algum problema com a estrutura que não é pelo desgaste natural. Também vai ser verificada essa questão. Mas principalmente desses equipamentos, os principais são os que mais pode acontecer, né? Problema nisso daí. Mas agora vamos dizer, o módulo queimou. O módulo queimou, beleza, a gente vai averiguar o motivo de que o módulo ter queimado. E a gente vai fazer a substituição, reparo. Reparo é muito difícil de fazer um reparo de um módulo, né? Mas a substituição do módulo e tudo mais. Agora, tu chega lá na casa do cliente e o módulo tá quebrado. Já aconteceu, acho que foi com um cliente teu também, inclusive. Não sei. Não lembro, mas assim, ó, nitidamente o cliente falou que tava os módulos tudo dele quebrado, e se tu olhasse da rua, dá pra ver que alguém tá com pedra no telhado dele. É o vandalismo ali, entendeu? Sim. Eu tenho só mais uma dúvida. Tudo bem. Peraí que me fez tirar o raciocínio do que eu tinha para complementar disso aí. E como, por exemplo, entrando um pouco naquilo lá do Alisson, ele falou, passou os 12 anos, mas e, por exemplo, o cliente falou, não limpei, não contratei ninguém de fora, mas ele fez esse serviço, e a gente não identificou nenhuma mudança radical nos módulos, nem nada. A ideia do cliente estar ativando essa garantia vitalícia a gente está entregando a partir do momento que a gente fez o laudo. Então, por exemplo, a gente fez o laudo de toda a situação ali e, com o laudo a gente consegue ver. Aquele cliente vai estar gerando, sei lá, 6.000 kW, um exemplo. Ele vai estar com desempenho de tanto, com todo esse laudo que a gente vai fazer. E a gente não identificou que não mexeram em nada. Beleza. A gente vai entregar a garantia vitalícia daquilo ali que ele tem no momento. Tá. Então, ele ficou 12 anos sem fazer nenhuma limpeza, a gente fez o laudo, passou, e aí a gente vai analisar. Então, para deixar bem certo para você vai ter a garantia vitalícia a partir dessas condições aqui, por isso que fala ali, condições de contrato. A partir dessas condições aqui de contrato, a gente vai estar fazendo a tua garantia vitalícia. A condição de contrato pode ser a mesma geração que ele tinha na proposta, pode ser a geração nova que aconteceu depois de 12, 13 anos. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. E por isso que essa inspeção é muito importante, sabe? Eu lembrei da anterior ali que você tinha me respondido referente aos módulos. A Soprano, eles
já era, né? Mas a Soprano não é fabricante, ela é distribuidora. Tá. Distribuidora. Se vocês olharem ali, toda a placa tem a etiqueta da Era, da Soprano ali, ou alguma outra marca. Então, acionar a garantia seria com a Era, não com a Soprano. Com a Era, exatamente. Tá, porque eu pensei que a questão de substituição de marca seria precisar também substituir uma marca por outra, a garantia. Acontece isso? É como eu botei ali, pode acontecer de substituir uma marca por outra, mas tem que estar as mesmas condições de geração. Placa também, vamos dizer, eu preciso colocar uma placa de 610, mas eu não tenho mais Era para colocar. Eu tenho uma OSDA ali de 610. Se ela for compatível com o sistema, compatível com a geração, estiver batendo tudo certinho, vai ser trocado, então, mesmas condições. Tubarão quer perguntar agora, pode falar, Júnior. Hugo, eu não sei se já tinham perguntado antes da gente conectar ele de volta, mas é algo que sempre fica a gente fica com muita dúvida, é a relação ao custo dessa manutenção preventiva. A gente vai ter acesso até para a gente, de repente, já oferecer essa solução, porque, por exemplo, a maioria dos clientes que a gente apresenta a questão da vitalícia, ele pergunta o custo. Então, a gente sempre fica no ar. A nossa ideia, a gente pode disponibilizar, sim, algum tipo de tabela e tudo mais, mas a nossa ideia é que a gente deixe bem separado o que é venda da equipe comercial, o que é venda da equipe de pós-vendas. Então, por exemplo, essa manutenção preventiva, ela pode acontecer, dependendo de contrato, como já aconteceu algumas vezes, dela ser uma bonificação para o cliente. Só que daí tem que entender também nesses pormenores. Essa bonificação pode não entrar como a ideia de garantia vitalícia, mesmo, mas assim, faz todo sentido entrar. Vocês darem essa bonificação a mais ali por esse cliente. Sim, a questão, Hugo, não é nem para que a gente queira fazer a venda dessa parada, desse serviço. Mas é que toda vez que a gente menciona para o cliente, agora ele sempre vai perguntar, mas qual que é o preço dessa preventiva? Qual que é o custo? Sim. Então, para de repente entrar como margem para nós. A gente poder utilizar isso aí como argumento também. A nossa ideia é disponibilizar uma estimativa para vocês terem isso. Só que assim, a tabela provavelmente vai atualizar constantemente. Tudo depende muito ali dessa questão. Tanto porque, como é calculado hoje? É calculado com base na geração de cada sistema. Então, hoje a gente está usando o preço de uma preventiva, a gente se baseia na geração ali do sistema com placas de 610, por exemplo. Vamos dizer que a gente começa a trabalhar com placa de 650 a partir de amanhã. O preço da preventiva já vai se basear na geração daquele sistema ali com placa de 650. A nossa ideia é que vocês tenham alguma forma de conseguir calcular isso fácil. Não talvez uma tabela, mas calcular isso fácil. Por exemplo, já vai estar na ponta do lápis ali que vocês conseguem ver, 6 placas, uma preventiva tua aí vai dar mais ou menos uns, de novo, valores irrisórios. 500 pila. Entendeu? Então, para você... Não, é valor irrisório, como eu falei. Esse preço eu passo para geral. Pronto. 200 placas a gente vai pagar 500 pila. Mas a ideia é que vocês tenham isso de forma fácil, entende? Porque daí fica mais fácil de vocês conseguirem apresentar para o cliente. Vocês têm a ideia de quanto que é o preço, pode variar, né? Mas assim, muito mais do que isso não vai variar, porque sempre é calculado pela geração do cliente. Então, se a geração está na proposta, a gente já consegue trazer alguma forma fácil de vocês calcularem. Quanto antes a gente tiver isso, é melhor, porque desde que foi anunciado para nós, a gente vem trabalhando para o cliente essa questão, né? É um item que nos difere de concorrente, mas seria importante, até porque todos eles eu sempre deixo claro, né, que vai variar dependendo de localização, todas essas questões, mas ao menos para o cliente ter uma noção básica, né, uma noção de custo ali para a gente poder ter essa informação para passar ali na hora da negociação. Claro, com certeza, isso é importante para vocês, assim, vocês estão vendendo isso daí. E isso é importante porque o Felipe já está abordando alguns clientes, né? Os meninos do pós também já abordaram alguns clientes também. O cliente se surpreende, às vezes, sem saber que tinha que pagar esse valor ou qual é o valor. Isso acontece muito. É comum. Reforçando o que o Júnior falou. Tá inteiro? Peraí, deixa eu dar. Tem uma fila ali. Reforçando. Vai falar. Reforçando o que o Júnior falou ali, isso é importante, Gu, nós temos uma tabela
e nem que seja irrisório. Mas assim, por quê? Senão fica muito vago na hora da venda e não passa segurança, porque o cliente vai pensar assim, como é que tu, como vendedor, não sabe o preço de uma preventiva e tá me vendendo um sistema com garantia vitalícia, entendeu? Vai ficar uma coisa que ele vai dizer, pô, daí, tipo, vocês não sabem, então daqui a um ano eu posso ter uma surpresa. Por isso que eu falo de 500 a R$1.000 e pronto. Né? Daqui a um ano, se vai ser outro preço, eu vou dizer, cara, teve reajuste. Porque eu tenho que usar essa fala, porque senão eu vou dizer pro cliente assim, cara, eu não sei. Mas vai depender da região, daí ele vai dizer, pô, mas como assim? Tua empresa é ali no centro, tá me vendendo aqui em Itajaí, entendeu? Fica uma mas coisa... é importante ter isso, sim, porque isso, como você falou, passa tanto credibilidade, passa segurança, e assim, não é algo difícil, é uma demanda que vocês estão passando para mim aí, se eu vou dar um jeito de resolver aí para vocês. Mas é importante até para ajudar nas vendas do pessoal do pós, porque assim, ó, vocês já passaram a clareza, na hora que o pós-venda for oferecer, ele já sabe que tinha esse custo lá no início. Pode ter aumentado 50 pila? Pode ter diminuído 50 pila? Pode. Mas eles já vão saber que tinha esse custo ali. E aí, claro, né? Dependendo do ano, vai aumentando ou diminuindo. Minha dúvida é o seguinte, o cliente comprou um projeto com a gente. Daqui 5 anos ele não fez nenhuma preventiva, nada. Ele compra uma expansão. E junto com a expansão é a vitalícia. Esse projeto vitalício cobre todo o projeto dele, tanto o primeiro, de 5 anos atrás, quanto esse novo de expansão? A garantia vitalícia vai cobrir o que ele expandiu, porque o contrato vai ser com base no que ele expandiu ali, né? Agora, por exemplo, se vão, e acredito que com toda certeza, se vão existir planos em que ele consegue acrescentar o sistema antigo dele na vitalícia também, com toda certeza vai ter isso, com toda certeza vai ter. Pode ficar um pouco mais caro, pode ser que venha da preventiva junto já para ativar, mas vai ter isso com toda certeza. Uma dúvida que surgiu agora, por exemplo, eu comprei um sistema e deu problema num módulo. Até quantas vezes num ano, né, eu posso estar ativando essa garantia? Bom, ela é uma garantia vitalícia, né? Então assim, não tem limite de acionamento. Você aciona conforme a necessidade que aparecer para você. Ah, certo. É claro que se a gente está vendo que toda hora está acontecendo alguma coisa naquele módulo específico, pô, tem alguma coisa que a gente precisa investigar melhor, sabe? Sim, por exemplo, módulo, depois foi para um inversor, entendeu? Então eu posso estar acionando quantas vezes necessário. Então. Claro, se a gente vê que, pô, toda semana o cara tá... a gente, como eu disse, vai acionar, vai fazer o laudo para verificar. Então, na maioria das vezes, pode acontecer depois de um chamado, a gente fazer a troca do inversor, do módulo, etc. E precisar ir mais uma vez para algum outro tipo de chamado. Ô Gu, aproveitando a expansão, quando a gente vende expansão, geralmente é com um micro, né? E quando o cliente já tem o sistema de outra empresa, e a gente quiser, no caso o Felipe, for vender uma preventiva, pode vender também por outro sistema? Pode sim, por isso que a gente botou bem importante ali a questão do laudo, porque a gente vai estar adotando aquele cliente, né? Então a gente adota aquele cliente e, claro, a ideia da preventiva é vender para a base externa também, que não é nossa, só que a princípio pode ser que muita coisa ainda mude nas regras para o pessoal do externo. No contrato da expansão vai ter uma cláusula diferente para não pegar um cliente engraçadinho e querer se aproveitar do outro sistema? Então, é porque a garantia vitalícia ela é sempre coberta pelo que está dizendo ali no de expansão. Por exemplo, quando tu pega um contrato de expansão, vamos dizer que tu vendeu há 2 anos atrás um sistema de 6 placas. No contrato de expansão vai ter lá 4 placas e um micro. Então, vai estar com base naquele contrato ali, naquele equipamento. Podemos, por uma cláusula de segurança, colocar ali também alguma coisa do tipo. Acho interessante. Por isso que é bom a gente estar aqui. É uma forma dispositiva. Vocês trazem, às vezes é um problema que a gente não pensou na hora e a gente pode estar alterando também, entendeu? Mas é importante levantar isso com certeza. Fechou. Ô Gui, se essa expansão for, por exemplo, o cliente tem um inversor que tem capacidade para botar mais placas, e a gente vai botar as nossas placas no inversor que ele já tem essa capacidade, a gente continua cobrindo também ou não existe essa possibilidade? Eu acredito que daí já foge um pouquinho do escopo da garantia vitalícia. A gente pode, talvez, dar garantia em alguma questão das placas, mas é que assim, ó, a nossa ideia é sempre vender, já vendendo junto a questão da preventiva, sabe? Eu digo porque eu tô com um cliente que ele foi fazer um serviço na casa no galpão, onde tinha 100 módulos e ele acabou danificando 20. E a gente, teoricamente, só vai vender as placas para ele. Sim. Ali. Nessa questão, ele não ganha garantia de nada ali, só do equipamento mesmo.
Então, por isso que eu falei, é bom vocês trazerem, porque existem aqueles casos específicos que a gente foge muito do que a gente pensou. Mas posso trazer isso para vocês mais exemplificado. Pelo contrato, o que acontece? Cobre só as 20 placas. O contrato deixa bem claro, cobre só as 20 placas. Mas a gente sabe que é diferente a gente conseguir monitorar 20 placas só instaladas do que monitorar o sistema todo. Então são essas pequenas coisas que é bom a gente estar pontuando num treinamento assim para conseguir trazer e melhorar cada vez mais. Fechou. Mas hoje, se eu for falar no contrato, cobre só as 20 placas. Entendeu? Tá, fechou. Mais uma coisa. Seguinte, a garantia vitalícia, não sei se tu, não lembro se tu falou, mas digamos que uma placa estrague, certo? A placa ou qualquer equipamento vai ser trocado gratuitamente para o cliente, certo? Existe, eu posso puxar ali depois certinho, mas eu não sei se eu coloquei aqui que existe um custo de visita do técnico, dependendo do que você for pensar. Não, tudo bem, a visita, ok. Eu digo assim, a placa estragou. Vai ser colocada uma placa nova sem custo nenhum para o cliente. A placa em si, primeiro a gente vai tentar... Placa, inversor, cabo, primeiro trilho, a gente vai tentar... É que assim, ó, a nossa ideia é que assim, ó, a gente sempre vai tentar acionar a garantia desse cliente. Sim. Independente, a gente sempre vai tentar acionar as garantias. Mas digamos que não deu certo a garantia. Não deu certo a garantia, a gente tentou, a gente vai substituir por um novo. Não vai ter custo nenhum. Não vai ter custo. Né? Isso daí, né? Exatamente. A outra dúvida é o quê? Por exemplo, o cliente está ali sendo fiel com a empresa ano a ano com a preventiva. A preventiva, ela manda todos os meses um relatório mensal de geração, certo? Se o cliente trocar a senha da internet que caiu o monitoramento, dentro dessa preventiva, é gratuito o remonitoramento ou tem custo? Tem, como eu falei, por isso que é bom a gente sempre puxar a questão pelo contrato. No contrato, o que diz ali? Se o cliente trocar a senha da internet, responsabilidade dele acionar a empresa pode sim cobrar. Então, qual que é a condição da garantia vitalícia? Seguir as normas ali do contrato. Se no contrato diz que é cobrado, é cobrado. Independente se tiver a garantia vitalícia ou não. Entende? Ele tem manutenção preventiva ativa com a gente? Sim, porque reconexão da internet já é puxar, mesmo, vou dar um exemplo, mesmo que ele tenha 12 meses de garantia e não tenha a manutenção, a vitalícia com a gente, mas ele tem 12 meses de garantia de instalação. Ele trocou a internet, no contrato está dizendo, se você trocou a internet, a gente pode sim cobrar. Aí que tá a palavra, a gente pode. Existem alguns casos que às vezes nem vale a pena a gente cobrar. Mas a gente pode cobrar. A bateria também entra nesse caso da pergunta anterior do Alisson? A ideia é que a gente coloque todos os equipamentos. Então, assim, cada vez mais a gente vai acrescentando. Bateria, daqui a pouco o carregador veicular, daqui a pouco o céu é o limite, né? Esperamos que o céu seja o limite. Amém! Gustavo, foi falado, inclusive, que vai ter ali um alerta para cada contrato, anualmente, para fazer renovar o contrato, perfeito? Mas, por exemplo, pode acontecer de talvez esqueceu e nesse meio tempo, é igual o carro, né? Tem seguro, não renovei, nesse meio tempo aconteceu qualquer coisa aí, cara, entendeu? Se a gente vê que foi falha nossa, perfeito. Com toda certeza a gente releva muita coisa. Não, exato. Mas agora, se foi algo realmente... Não, é isso, por causa desse aviso, que vai ter o aviso lá, ó. Sim, a nossa ideia é que... A tua vitalícia tá vencendo... Mais pra frente seja automatizada. A inteligência artificial tá aí pra isso, né? Não, tá tranquilo. Mas exatamente, se for por uma falha nossa, não tem como penalizar o cliente por uma falha nossa. Pra ficar tranquilo que vai ter essa... Calma lá. Estrutura não. Mais alguma pergunta? Mais uma coisa. Então, como que a gente já está fazendo abordagem com alguns clientes do ano passado, é extremamente importante que vocês, na parte da venda também, aumente um pouco da consciência desse cliente. Por quê? Tem muitos que a gente vai chegar e é falado assim, pô, mas nunca me avisaram que eu preciso fazer, mas a gente sabe que muitas vezes é falado, só que o cliente dá aquela de João sem braço, que não precisa tal, foi falado para mim. Isso pra gente vai facilitar pelo quê? A gente não vai mais precisar ir atrás dos clientes que vão buscar a empresa. Então é só um ponto que realmente tem alguns casos que realmente tem, os clientes já sabem, às vezes já estava procurando entender sobre, para fechar a preventiva, só que muitas vezes eles não, quando tu chega para abordar falando, você precisa fazer,
eu acho que não precisa, eu vou fazer por conta, e também sabendo dos riscos que pode acontecer com o sistema, porque é um investimento muito alto que eles fazem, e tipo, às vezes, pô, pagar R$1.200 é melhor do que perder um sistema que foi R$20.000, né? Então é só isso que eu tenho para apontar, que agora, daqui para frente, começa a aumentar a consciência desses clientes. E assim, gente, o cliente fala, eu sei, vamos ser advogado do diabo, ao mesmo tempo não vamos ser. Mas o cliente fala que ele nunca foi avisado. Cara, tá no contrato? Ele assinou esse contrato. Independente se ele não foi avisado verbalmente, o que ele assinou tá lá. Se o cliente não leu o que ele assinou, aí a gente também não tem muito o que fazer por isso, entendeu? Então, assim, ele foi avisado. Cabe a ele se interessar por esse aviso ou não. Mas também, vamos ser advogado do diabo de novo, como eu falei, cabe a nós também frisarmos isso. Importante, ó. Lembrando, cara, tu tem que cuidar do teu sistema. Porque, de novo, não é uma televisão, não é um ar-condicionado, não é um brinquedo que você está comprando. Cara, é um projeto de, no mínimo, R$15.000. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Olhou pra mim,